falar sobre dinheiro? O seu programa sobre educação financeira e investimentos está no ar aqui na RVC TV. E hoje nós temos um convidado muito especial, diretamente dos Pampas Gaúchos para as terras de Pindamonhangaba, o nosso querido Rafael Toro, que é um dos maiores especialistas em investimentos e educação financeira do país. Rafael Toro, que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Luciana. Vim certamente de Porto Alegre só para poder conversar com você. É um prazer estar aqui, Toro. Eu gostaria que você começasse contando para a gente o que é esse tal de planejamento financeiro que a gente tem ouvido tanto falar nesses últimos tempos. Planejamento financeiro é quando a gente para a gente analisar todo o nosso fluxo de caixa, ou seja, o que está entrando e saindo da nossa família, e também poder entender o que isso impacta nos créditos e poder comprar um bem muito bem planejado, para a gente não precisar pagar empréstimos muito caros com os bancos, e aí conseguir planejar isso e conseguir pensar na aposentadoria e conseguir ver toda a família como ela vai fazer para chegar naqueles objetivos de médio a longo prazo. Seria mais ou menos isso. Que legal. Então é pegar esses objetivos, colocá-los ali claramente e dividir isso na nossa casa com as pessoas que nos cercam. Exatamente, porque quando a gente consegue dividir esse planejamento, enxergar como é que vai ser o nosso futuro, eu gosto de dizer muito que a gente divide isso em 5 caixinhas. O que vai acontecer até nos próximos 3 meses, o que vai acontecer em 1 ano, 5 anos, 10 anos e a nossa aposentadoria. Quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue planejar o quanto a gente vai colocar de dinheiro em cada um desses objetivos. E com isso a gente não precisa pagar juros exorbitantes com as instituições financeiras, vendo o que está entrando, onde que a gente vai começar a gastar esse devido dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre as caixinhas. Vamos lá. Quando a gente olha dividido em caixinhas, fica mais fácil, né? Até visualmente a gente olhar isso ao longo do tempo. E às vezes, quando a gente fala com alguém jovem, é muito difícil olhar a última caixinha da independência financeira. Mas aí eu queria que você contasse pra gente, com esse seu lado matemático, a importância de começar isso logo, de começar isso jovem, cedo. Porque quando a gente faz um planejamento bastante de longo prazo, o jovem muitas vezes ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque ele tem lá 20 anos, 22 anos, e a gente fala, daqui a 40 anos ele não vivenciou esse tempo. Só que quando ele vai colocando um pouco do dinheiro e começa a investir, existe uma coisa chamada juros compostos, que é o quanto vai render aquele dinheiro. E quanto mais tempo ficar, esse juros composto mais benéfico ele vai ser, porque ele vai acumulando sobre o primeiro valor. Se você investiu hoje, daqui a 40 anos, o primeiro valor ele ficou investido durante 40 anos. Mesmo colocando uma parcela só, é muito juro composto. Então isso facilita esse tipo de rendimento. Ou seja, uma ação continuada, né? E graficamente a gente consegue sair ali daquela linha que vai devagarinho e consegue ter ali algo que é exponencial. Exatamente. A gente sai daquele gráfico que é assim linear para um gráfico que parece um foguete, né? Depois que ele rompe essa linha, ele começa a crescer muito, muito rápido. Então, por isso, quanto mais cedo tu iniciar esse planejamento, melhor vai ser para atingir esses objetivos. Mais fácil vai ser. E não quando as pessoas começam a pensar numa aposentadoria somente quando estão 40, 50 anos, porque já passou boa parte desse período de trabalho na pessoa. Né? Então, se eu deixar isso passar, eu vou ter que fazer um esforço maior ou conseguir taxas melhores. Pensa como se fosse subir uma montanha e a gente vai colocar escadas. Quanto mais degraus, mais fácil vai ser, menos esforço vou precisar. Só que se você está muito próximo da montanha, você vai ter que subir e gastar muita energia. Tem que colocar 2 degraus muito altos. Então, quanto mais longo você tiver para atingir, mais fácil vai ser. É exatamente o mesmo simples juros compostos para os investimentos. Excelente. E aí, quando a gente olha as outras caixinhas, a grande dificuldade para a maioria das pessoas é entender que a gente precisa rodá-las todas ao mesmo tempo. E qual que é o segredo para a gente fazer isso? Eu digo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente nos colocar como se fosse uma dívida também. A gente se paga primeiro, primeira coisa eu faço isso, e depois eu começo a viver. Porque normalmente as pessoas elas fazem o quê? Elas vivem e o que sobra elas investem. E por isso elas não conseguem mais planejar e nem conseguir atingir todos os objetivos. Então a primeira coisa é, coloca um dinheiro para você e a partir disso a gente começa a analisar onde a gente vai viver hoje para depois atingir os objetivos. Eu decido se são 10, se são 20, se são 30, qual que é o percentual, tiro primeiro esse recurso e depois eu olho o restante. A gente gosta muito de dizer que o ideal seria viver com 70% e investir 30%. Mas, se você está começando agora, pode começar aos pouquinhos, porque o mais importante no início é criar o hábito. É exatamente para a academia. O mais importante é iniciar e ir, ou fazer qualquer coisa. Inicia. Depois a gente vai ajustando. Começar agora, com o que tem, não esperar segunda-feira, o ano que vem, o fim da pandemia, é isso. Começa hoje. Hoje já se paga. Primeira coisa, começa no mesmo dia que você se propôs, né? Que já está assistindo agora.
Começa agora com esse planejamento. Excelente. E aí eu fiz isso daí, decidi pegar esses 30%, eu começo por onde? Primeira coisa, a primeira caixinha a gente chama de reserva de emergência. Hoje, 70 milhões de brasileiros não têm recursos para sanar 2 meses de custo de vida. É muita coisa, Muita não? gente. Muita Então, gente. E a gente viu muitas pessoas sendo prejudicadas agora na pandemia porque não tinha esse recurso. Então, a primeira coisa, guardar o dinheirinho para pelo menos 3 meses. E a partir disso, a gente vai para as outras caixas, que é o objetivo de 1 ano, 5 anos, 10 anos e a aposentadoria. E conta pra gente, aí eu atingi ali aquele objetivo de curto prazo, reserva de emergência. E aí a próxima caixinha, eu consigo ter uma opção maior de investimentos que tragam maior rentabilidade ao longo do tempo? Consegue, porque quando você sabe que o seu dinheiro vai ser daqui a 1 ano ou 2 anos, as próprias instituições financeiras têm produtos para isso. E quanto maior o tempo, maior vai ser a rentabilidade. Então você pode fazer uma aplicação num produto específico, por exemplo, um CDB, de 1 ano vai render muito mais do que uma poupança, porque a poupança já te dá a liquidez no momento, você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, mas o CDB você pode às vezes ter um prazo para isso. Rafa, então aquela coisa de eu não quero contar para o meu gerente, vou dizer que é tudo para agora, quero que fique tudo ali na conta, no fundo não é uma boa estratégia. Não, não é. Você sempre deve contar quais são os seus objetivos. Tanto que na construção com o seu gerente, você vai fazer eles fazem 3 perguntas, 3 pilares, que é qual é o seu objetivo, qual é a sua situação financeira e qual é o seu conhecimento. E o seu objetivo é fundamental ele saber para poder te indicar os produtos mais corretos para você. Excelente. Aí você trouxe um tripé super importante que vão definir ali o perfil do investidor, né? Que é o tal do switchability, mas que eu gosto de falar que é sobre coração e estômago. E para falar sobre isso, a gente volta no próximo bloco, não saia daí. Vamos falar sobre dinheiro hoje com um convidado muito especial aqui no estúdio, Rafael Toro. E a gente encerrou o bloco falando sobre switchability, perfil do investidor, mas que no fundo é sobre coração e estômago. E o quanto a gente aguenta ter as borboletinhas ali ou ter o coração disparado quando a gente percebe a volatilidade do mercado. Fala um pouquinho mais sobre isso, Rafa. A questão de volatilidade que a gente vê, que são as mudanças dos preços, né? Quando a gente estende isso, a gente acaba não tendo tanto essa volatilidade. Porque se a gente tem o objetivo de iniciar aqui e chegar aqui, o que vai acontecendo no meio do caminho não importa muito, se a gente sabe onde vai chegar. Agora, no curto prazo, sim. Por isso, a gente precisa saber muito bem quais são os nossos objetivos para poder colocar o nosso dinheiro em cada aplicação correta. E o maior medo do investidor, que é aquele que colocou o dinheiro lá e o dinheiro sumir, mesmo tendo volatilidade, não significa que isso vai acontecer, certo? Exatamente. Isso que a gente chama de aversão ao risco, ou muitas pessoas têm aversão à perda, têm medo de perder. Só que perder dinheiro não é você realizar o prejuízo, né? Você pode muitas vezes ver o preço um pouquinho menor, como comprar um imóvel. Você comprou um imóvel por R$200 mil, amanhã pode estar 190, mas se você está recebendo o aluguel, não está se preocupando tanto com esse preço, porque o objetivo é de muito longo prazo. Então, se você olhar os investimentos como se fosse um imóvel, você vai começar a conseguir ter esse estômago muito mais tranquilo para os investimentos. E quando a gente compra um imóvel, a gente não fica olhando todo dia, né? Deixa eu ver aqui qual que é a cotação da minha casa ou do meu apartamento. A gente consegue deixar acontecer. Olhar lá na tabela FIP, lá, quanto é que está valendo o imóvel todo santo dia. Você não faz isso. Você olha, se o inquilino que está no seu imóvel, se ele está pagando ou não está pagando. E se esse dinheiro que está entrando para você é bom. Então, isso as pessoas devem começar a olhar os investimentos para longo prazo, igual os imóveis. Outro ponto importante é sobre matemática. E a gente fala sobre algumas expressões, juros compostos e sempre remete à questão da matemática. E às vezes a pessoa precisa entender um pouquinho mais, ela acha que ela tem que ser um expert em matemática para ser letrada em educação financeira. Mas no fundo é o contrário, não? Quando a gente tem educação financeira, a gente pode até ter um pouco mais de amor pela matemática. Exatamente porque a matemática as pessoas não gostam muito daquelas fórmulas lá do colégio, Bhaskara, Pitágoras, mas a matemática ela vive todos os dias. Um casal, quando elas se amam, elas criam muitas vezes uma terceira pessoa, uma soma. Então, o que eu quero dizer? Os números eles estão todos os dias com a gente. Então, a educação em qualquer lugar, a matemática vai nos ajudar.
Você não precisa virar um bicho de 7 cabeças, virar um expert em matemática para conseguir fazer investimentos. Só tem que entender como funciona o dinheiro. Mas é importante a gente olhar com lupa ali o que está acontecendo, linha a linha, e ter uma diligência, né, nos investimentos. Sim, isso é fundamental, você saber aonde está colocando os seus recursos. Se o profissional que está ali atendendo é uma pessoa certificada, se a instituição onde você está colocando o dinheiro, ela está lá no Banco Central, na CVM, para você não cair em golpes. Então, você conhecer os processos, isso é muito, muito importante. Mas se preocupar todos os dias que eu preciso virar um expert em matemática, não vai ser necessário, né? E aí você trouxe outro ponto muito importante, que é a questão dos golpes e das fraudes. Tudo aquilo que olha um grupo VIP, olha para poucas pessoas, isso aqui vai te trazer uma rentabilidade de 2% por semana, 1% ao dia. Qual que é a palavra que define esse tipo de coisa, Rafa? Golpe. Golpe. Gente, estão ouvindo? Golpe. E o que a gente faz para se proteger disso? Educação financeira, exatamente isso. Por quê? Se toda a população entendesse qual era a função de um banco central e de uma CVM, a gente não cairia mais em golpes. Se todas as pessoas entendessem o básico de matemática, entenderia, e de economia, entenderia que não é viável render 10% ao mês, quanto a nossa taxa de juros está 3%, 4%. Então, esse é um ponto muito importante da matemática em si. Sim, então a matemática nos ajuda nisso, né? Que não existem milagres, não existem fórmulas mágicas quando o assunto é investimento sério, quando a gente fala do nosso bolso, das nossas finanças e do nosso futuro. Exatamente. Então, a gente entender a matemática vai nos ajudar a investir melhor. E entender como funcionam as instituições também vai fazer com que a gente não caia em golpes. E entender que 10% ao mês, como está a situação hoje, ele é impossível. E aí seria um golpe, né? Exatamente. Aí outro ponto aqui que eu queria trazer, né? Onde buscar informação de qualidade nesse momento que tem informação vindo por todos os lados? Olha, um dos lugares que você pode buscar informação fidedigna é aqui neste programa. Olha! E também em lugares onde você vê que as pessoas que estão lhe entregando essa informação, elas são pessoas certificadas. Existem muitas certificações que provam se a pessoa ela é séria ou não é séria. CPA 10, CPA 20, CFP. Então, se o profissional tem essas certificações, ela é uma profissional séria. Excelente. Certificações talvez seja uma palavra que muitos ainda não ouviram e a gente vai voltar no próximo bloco para explicar um pouquinho melhor sobre o que são aí essas letrinhas que formam uma verdadeira sopinha, que muitas vezes a pessoa que está nos assistindo ou que tem interlocução, né, com assessor de investimentos, como instituição financeira, ela não entende exatamente o que significa. Então não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta com o seu programa sobre educação financeira e investimentos, hoje com Rafael Toro aqui no estúdio. Rafa, a gente falava um pouquinho de certificações, eu queria que você contasse para a gente o que são as certificações. Isso é muito legal. Por quê? Porque as instituições financeiras, elas têm essa questão de certificação, que existe um órgão chamado ANBIMA, e o Banco Central, que são os nossos órgãos regulamentadores, também têm suas próprias certificações. Então, o profissional ele precisa passar nessas provas, nessas certificações, para ele poder atuar no mercado financeiro. Como quando você tem um assessor de investimentos, ele tem uma certificação chamada ANCOR. Excelente. Então, é quase que um atestado, é uma prova de que aquela pessoa entende sobre aquele tema e tem níveis ali de entendimento, né? Desde o básico até o mais avançado. Como se fosse a prova da OAB. Existe a graduação, que é a graduação de Direito, e a pessoa faz uma certificação, faz uma prova da OAB para virar um advogado. No mercado financeiro também existem essas certificações. Excelente. E nesse mundo que tudo está muito diferente, um novo mundo, um novo momento, você já ouviu falar sobre o mundo Bunny? Nunca ouvi. Sabe que eu também não, mas eu chamei uma pessoa aqui, um grande amigo, o Rocha, que vai contar pra gente o que é esse tal mundo Bunny. Rocha, tá contigo! Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Vocês provavelmente já ouviram falar da expressão mundo VUCA.
que surgiu nos anos 90 no ambiente militar dos Estados Unidos para tentar explicar como funciona o mundo. Essa explicação atendeu bem até pouco antes da pandemia, mas agora ela já não atende mais. Foi aí que o antropólogo e futurista norte-americano James Cassio desenvolveu a expressão mundo bunny. Bunny é um acrônimo que significa brittle, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Me acompanhei. Antes, as coisas eram duradouras. Os carros, os eletrodomésticos, as carreiras. Hoje, sabe quanto tempo em média dura um emprego? 2 anos. O A é de ansiedade. É bem provável que enquanto nós estamos aqui conversando, vai chegar aqui uma mensagem bombástica. Isso nos deixa com temor, com insegurança, com desconfiança, ou seja, num ambiente de constante ansiedade. O N é não linear. Então vamos lá. O que é uma coisa linear? É uma coisa que tem uma relação conhecida de causa e efeito. Então, se eu faço A, vai acontecer B. Toda vez que eu fizer A, vai acontecer B. E hoje? Hoje, muitas vezes, uma pequena decisão gera um resultado astronômico. E ao contrário, às vezes, dezenas de esforços, equipes, investimentos geram um resultado pífio. E por fim, o incompreensível. Você se vê com que frequência se fazendo a si mesmo perguntas do tipo: caramba, como é que deixaram chegar a este ponto? Ué, qual é a lógica dessa decisão? Um exemplo, a dificuldade dos líderes mundiais para contornar essa situação de pandemia. Muitas vezes a própria ciência ela se contradiz. E aí, nesse mundo bunny, que nós temos que aprender a navegar com as nossas vidas, nossas finanças, nossas carreiras. E por falar em carreira, Luciana, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de conversar com você aí no seu programa sobre transição de carreira. Enquanto isso não acontece, convido vocês para me acompanhar aí pelas redes sociais, João Carlos Rocha. Um forte abraço, muito sucesso para todos vocês aí no mundo bunny. Rafael, e nesse mundo bunny, em que tudo está tão diferente, as coisas mudaram, né? E quando a gente fala de educação, isso também mudou fortemente, certo? Exatamente. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha nenhuma estabilidade econômica com uma moeda. Todos os anos mudava a nossa moeda. E agora, com o Plano Real, desde 94, a gente tem uma estabilidade que consegue planejar o nosso futuro, o que os nossos pais não conseguiam fazer. Então, tudo isso mudou por causa desse Plano Real. Sim, e quando eu consigo ter essa visão de futuro, eu consigo me organizar de uma maneira mais eficiente. Exatamente, porque a gente consegue começar a falar até mesmo para as pessoas que vão nos atender no mercado financeiro quais são os nossos objetivos mais para frente. E com isso eles conseguem nos dizer quais são as melhores aplicações para aquele objetivo. Como eu gosto de dizer, em relação sempre aos imóveis, se eu quero um dinheiro para a semana que vem, eu não vou comprar um imóvel com esse dinheiro. Excelente. Outro ponto, né, Rafa? Ter metas claras e possíveis e realizáveis, de repente olhando assim a inflação, né? O quanto dinheiro efetivamente perde de poder de compra de um ano para o outro, essa também é uma meta interessante quando a gente fala de longo prazo, não? O que você acha disso? Eu acho muito importante a pessoa analisar o que ela planeja naquele ano e depois, no próximo ano, ela começar a ver se o planejamento dela, que ela gostaria de juntar de recursos, aconteceu, mas também ver o que ela comprava. E a coisa mais fácil é você ver as suas compras do mês como num supermercado e comparar no outro ano o mesmo dinheiro. E com isso você consegue também planejar para os seus próprios investimentos. E aí a gente tem que fazer com que os nossos investimentos cresçam no mínimo para manter aquele padrão. Exato, porque o dinheiro ele é só um meio de troca. Então, antigamente as pessoas trocavam leite por pintura, vamos dizer dessa forma. Hoje você trabalha, uma outra pessoa trabalha e vocês trocam pelo dinheiro. Então a pergunta é o quanto está na sua carteira de dinheiro, está conseguindo comprar mais de bens ou pagando mais serviços. E aí quando eu vejo que não está dando é porque eu tenho um problema ali, que aquele bichinho chamado inflação está corroendo tudo isso. Exato, é o que a gente chama de risco de inflação. E cada pessoa também tem a sua própria inflação e o próprio governo calcula a sua inflação. Então por isso que muitas vezes a gente olha aqui,
A inflação do governo, nosso salário subiu 5%, mas o aluguel subiu, como no último ano, 30%. Os dois são inflação, só que são maneiras de calcular e visualizar cada uma dessas inflações. Então, conhecer também a própria inflação faz muita diferença ali na organização financeira. Exato. E aí, quando algum preço sobe muito e fica muito impactado para você, tem o que a gente chama de bens substitutos. Né? O que é isso? É como, por exemplo, a carne. Você vê que a carne está muito cara, você diz, eu posso comer frango. E você substitui um bem por outro. Existem bens que não são substitutos, né? Então não faz muito sentido. Existem bens que também não sobem de preço, não vai fazer como, por exemplo, o sal. Não você vai comprar muito sal para ficar guardando em casa. Sim, e usar ali bens substitutos de uma forma eficiente pode fazer diferença lá na sua casa no final do mês. E conhecer, né, quais são os produtos da safra, da estação, também são uma forma de fazer com que o supermercado fique mais barato. E é por isso que você deve se pagar primeiro. Porque se você mantém a mesma forma que você está consumindo, você não vai conseguir guardar o seu dinheiro porque teve a perda do poder de compra, teve essa tal inflação. Se você paga primeiro, você vai conseguir encontrar outros bens para substituir os seus primeiros, para você guardar seu dinheiro. Ou seja, traduzindo, se eu já tirei o meu ali, e vou usar o que sobrou, eu dou um jeito, troco a carne pelo ovo, né? Como ali o caqui que está na estação. Se eu não fizer isso, eu tenho uma tendência de não mexer na minha zona de conforto, e aí quando acaba o mês eu vou olhar quanto que eu tenho? Nada. Exatamente isso. Por isso, primeira coisa, se pague. Depois você vai viver, né? Então você não vai deixar de viver porque se pagou. Mas a primeira coisa é você pensar em você mesmo. Outra coisa que eu queria que você trouxesse aqui pra gente é essa questão do perfil, né? Que é ter ali aquela vontade de correr um pouco mais de riscos, ter a capacidade financeira e conhecer um pouquinho mais do mercado. Você acredita que conforme a educação financeira avance, a gente consegue estar aberto para novas opções de investimentos? Com certeza. Tanto que a construção desse perfil nas instituições é objetivo, situação financeira e conhecimento. Quanto maior for o seu conhecimento, maior você vai ter apetite a investimentos e a risco. Então, se você não entender como funciona uma empresa, você não deve virar acionista dessa empresa. Então, com maior conhecimento, melhor vai ser. E quando eu compro uma ação, eu estou me tornando sócio daquela empresa. E às vezes as pessoas acham que é mais arriscado comprar uma ação, por exemplo, do Itaú, do Bradesco, da Vale, do que abrir ali um negócio próprio na esquina, uma lojinha de roupas, por exemplo, mas isso não é verdade, não? Não é verdade. Por quê? Se você nunca foi empresário, você não entende como é que é o fluxo daquele negócio, você não sabe como paga o funcionário. E essas instituições, elas sabem. Então é muito mais fácil você ser sócio de uma empresa que está há anos demonstrando que sabe fazer dinheiro do que você abrir o seu próprio negócio. E eu posso começar com um pouquinho? Pode. Hoje se abre dinheiros em corretoras com R$10, R$20. Claro que com R$10, R$20 você não vai atingir a sua independência, mas pelo menos você começa a conhecer e começa a entender esse mundo dos investimentos. E trazer as nossas crianças para esse mundo faz sentido? Totalmente. Quanto mais cedo for, melhor vai ser, porque isso aqui é uma educação financeira. Então, quando uma pessoa está mais velha tentando aprender uma coisa nova, é muito mais difícil do que uma pessoa pequena, uma criança. Então, desde pequeno, ensine educação financeira. Excelente. Rafa, eu queria que você deixasse aqui para a gente as suas redes sociais e como as pessoas que estão lá nos assistindo podem te encontrar. Então tá. As nossas redes sociais é a Academia Rafael Toro, que é essa nossa empresa onde a gente tem muitos conteúdos gratuitos sobre educação financeira. Então, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram e YouTube. Muito obrigada por sua presença, por sua participação. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Te espero na semana que vem. Enquanto isso, dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, Luciane Quedo, vamos falar sobre dinheiro. E no Instagram, @Luciane Quedo. Até a próxima semana.